Fala, Fiel, tranquilo, a coisa tá feia para Augusto Melo. A gente vai trazer informações aqui quentes de bastidores e ele pode cair a qualquer momento. O Yuri Alberto foi aloprado, hein, Fiel? Depois daquela derrota de 4-0 para o Flamengo, os torcedores do Inter na rede social estavam aloprando o nosso camisa 9, que depois respondeu com hat-trick e também batendo recorde. Ele, Memphis Depay, batendo recorde no Coringão. A gente vai trazer as informações e Rodrigo Vessone trazendo tudo desses bastidores quentes do Coringão e as informações da partida de hoje. Coringão que vai com novidades no time, Dorival mandando um baita time aí para campo para tentar reverter a situação na Sul-Americana. Já se inscreva aí no canal, fortalece com aquele like de sempre. Eu sou o Luan, vamos pro vídeo. Alguém que tivesse monitorado na pressão hoje, Explodiu o aparelho ia estar saindo fumaça, é o Augusto Melo. Porque a questão é a seguinte, está protocolado lá no Conselho do Corinthians um novo pedido de impeachment, e aí o Augusto Melo tinha aquela expressão, né, ninguém solta a mão de ninguém, e o Augusto Melo tinha lá mãozinha dada com a Gaviões, que ontem resolveu soltar a mão do Augusto Melo. E isso, Vessone, eu costumo falar, e todo mundo sabe, muita gente concorda, não tem outro clube no Brasil em que sua principal torcida organizada tenha tanto poder, não na arquibancada, poder político, poder dentro do clube, que é uma torcida muito atuante dentro do clube, para o bem e para o mal, e assim é como é o clube, que é o caso da Gaviões. Você perder um aliado político desse tamanho, você está à deriva, é o que me parece. A sua impressão ela não está errada. Basicamente é isso que acontece. Só para explicar antes, esse pedido que o Tironi falou de mais um pedido de impeachment é o terceiro, né? O primeiro é do caso Vai de Bet, esse está rolando, já teve uma primeira reunião, enfim, está esperando a data da segunda. Teve um segundo pelo CORE, pelo Conselho de Orientação, por falta de documentação e tal, está meio parado. E agora, ontem, um conselheiro, não foi nenhuma chapa, ele que assina a petição, solicitou ali um pedido de impeachment. Eu confesso que eu nem sei no estatuto se um conselheiro pode ter um poder assim, sei lá, imagina se os 300 conselheiros falarem, não, quero soltar aqui, cada um faz um pedido. Eu não sei se é assim, eu até fico, me desculpa aí que eu não tenho essa resposta. Então, só para especificar, um conselheiro fez essa solicitação, uma petição de pedido de impeachment, enfim, protocolou mais um, seria o terceiro dele, foi o terceiro dele. Isto colocado, a situação do Augusto Melo é de cada vez menos apoio. Ele já não tinha o apoio do Conselho Fiscal, que mandou reprovar as suas contas. Ele não tinha o apoio do Conselho de Orientação, CORE, que mandou reprovar as suas contas. Ele perdeu no Conselho Deliberativo, ou seja, ele também perdeu o Conselho. Ele não tem apoio dos dois vices dele, que hoje são contra ele, nos bastidores, naquela coisa das reuniões e tal. Nem o primeiro vice, nem o segundo vice tem o apoio dele. E agora também perdeu o apoio da maior torcida organizada. Então, a situação dele é muito difícil, muito difícil. Eu estou comparando com aquele artista de circo que fica rodando prato e ele põe vários pratos. Aí ele vai lá, tem um que está parando de rodar, ele vai lá e roda. Aí tem o outro que está parando de rodar, ele vai lá e roda. Então, hoje, dá para dizer, para resumir para quem está assistindo, o Augusto Melo, ele governa mais para ele do que para o Corinthians. Ele tenta se sustentar no poder muito mais do que governar a própria instituição, com reuniões, com palestras ali para até jornalista tentar explicar a parte financeira, com tentativas de, vamos tentar um novo patrocínio, agora estamos um super patrocínio para chegar. Mas você percebe que todas essas ações que ele está fazendo é quase que para autossustentar num cargo, porque ele percebeu que foi perdendo. Ele chegou num momento muito difícil daqueles que você vai perdendo o apoio de muita gente e vai sempre só ficando com os mesmos ali no seu lado, e isso daí normalmente é para dar ruim. E olha que nem ainda veio o lance do inquérito policial lá da Polícia Civil e tal, que aí isso vai ser uma outra situação, e aí se vier e colocarem o nome dele lá dentro do inquérito, aquela coisa, se ele for indiciado, aí certamente a situação dele termina de vez. Mas, de qualquer maneira, o que ele está tentando, para quem está nos assistindo e não entende muito do que é o Corinthians ou da política, hoje ele governa mais pelo governo dele
para se autossustentar do que pelo próprio clube como presidente. Viu só, Massa? Não tem só agenda positiva aqui, não. Aqui estamos botando pedra sobre pedra. Esse é o negócio. O cara tá enroscado, o Augusto Melo. O cara quando tá desesperado e tem a caneta, é um problema, hein, gente? É bom o pessoal lá no Corinthians ficar de olho, porque vai contratar gente, vai distribuir carteirinha, vai fazer churrasco, festa, almoço, vai fazer um trabalho forte, porque uma coisa é que o externo indica, outra coisa é que o nicho do conselho vai resolver. E nem sempre, ou na maioria das vezes, isso não está em sintonia. O que pensa Gaviões, o que pensa o torcedor, o que os fatos dizem, muitas vezes o conselho, né, dá de ombros para isso e decide. Então é bom ficar ligado se não vai ter mais carteirinha voando. A gente sabe como funciona o conselho deliberativo e os clubes são todos quase iguais. Tem uma ou outra diferença, mas eles são assim, o modelo político é esse. Então é bom que se tome cuidado, porque o Augusto Melo pode comprometer ainda mais esse Corinthians estando ainda no poder e com a caneta. Ele prometeu reforço, eu ouvi isso aí. Vamos contratar o jogador, mais um patrocínio, e é isso aí, 250 milhões só de juros do 1 bilhão e 200 que arrecada. Certo? Vai continuar esse modelo aí. É bom que o Corinthians precisa de uma faxina, cara, de uma limpeza geral, assim, sabe? Tentar buscar no conselho nomes, quadros que possam recolocar o Corinthians no lugar que ele tem que estar, no lugar que ele deveria estar, né? Que é a espanholização do Tirone, que seria Corinthians e Flamengo e o resto tentando furar a bolha. Essa seria a realidade do futebol brasileiro, mas não é, porque ao longo dos anos o Corinthians foi definhando. E pelo que a gente vê, pelo que eu ouço o Vessa falar, pelo que acompanho as lives também do Derby todo dia, lá da Marília Ruiz, do Fábio Piperno, das informações do Corinthians, cara, não há muitos quadros, não. Os melhores quadros foram saindo, né? O Rosalassi mandou, o diretor jurídico, o diretor financeiro agora, o novo, pediu para sair porque está doente. Então, cara, o Corinthians contratou o Edgar Soares para ser o novo diretor de marketing. Então, dentro desse alerta figura, né? que o Massa está falando, esse era o exemplo que eu queria dar. Ele falou, vai ficar esperto, começa a distribuição de carteirinha. Ele já começou, né, quando ele tira o superintendente de marketing, o Vinícius Manfredi, que estava fazendo um ótimo trabalho. Tinha também o responsável Romanelli também do comercial, e simplesmente para poder colocar um conselheiro como diretor de marketing, tirou os dois que estavam fazendo um ótimo trabalho, arrecadaram quase 300 milhões no marketing o ano passado, simplesmente para pôr um conselheiro, para que esse conselheiro mande no marketing, e aí ele arrastar 8 votos, 15 votos, aquela coisa, infelizmente, de clube social. Então ele já começou esse movimento de governar para ele. De governar para ele. Isso já está claro. E a outra coisa, o Massa fala, as pessoas legais ou pessoas que são capacitadas, por mais que eu costumo fazer uma figura de linguagem, você tem uma casa, o que o Corinthians tenta fazer ele vai arrumar a janela, ele põe o lustre novo na casa, ele pinta a parede. Só que a estrutura da casa ela é podre. E ela segue sendo podre. O sistema político da instituição, ele não tem solução. Esse sistema político, a maneira que ele todas as diretorias, o jeito que você tem que ficar se reportando, os cargos, os pedidos de favor, os assessores, as carteirinhas, o sistema político do clube já é um sistema podre. Ou você muda esse sistema de condução do clube, ou você vai lá, arruma a janela, põe o lustre, vai mudando, a casa vai melhorando. De vez em quando você pinta, ela aparenta estar melhor, mas a estrutura dela, ela segue podre e enquanto isso não for alterado, seguirá podre. Corinthians. Como o Corinthians vai jogar hoje? Temos a equipe do Corinthians? A equipa aqui da VM. Vamos colocar o grupo do Corinthians para ter uma noção do que precisa fazer o Corinthians. O Corinthians tem 4 pontos. Se ele vencer, ele passa o América de Cali. E aí, precisa ver o que vai acontecer entre Huracan e Racing. Quinta-feira, lá no Uruguai, o jogo. Huracan... Um empate fica bom, né? Quer dizer, fica bom numas, né? Porque depois ele vai encarar o Corinthians, né? Mas recebe o Corinthians, né? Então, a situação, se o Corinthians não ganha,
é muito complicado, né? Porque ainda ele vai fazer 2 jogos fora, no Uruguai e na Argentina. Ele precisa, de qualquer maneira, ultrapassar o América, porque aí ele pode ganhar no Uruguai, ele iria a 10 e podendo deixar o Cali com 5 no máximo, indo a 8, e o Huracão tendo que Cali se virar. Mas eu acho bem difícil o Corinthians não precisar nem do empate na Argentina no último jogo, mas passa tudo que ia acontecer em relação a grupo e a pontuação passa muito pela vitória hoje. É muito importante mesmo, assim. Então tá aí essa situação do grupo. O Leonardo Felipe já mete um 3-1 pro Corinthians. E o Lauderan Cerqueira, que não é corintiano, fala 1-2. Entendeu? O Vessa falou da torcida do Colo-Colo em Fortaleza. Muita gente, até o Vessone postou ontem, do América de Cali. Impressionante. Torcida grande. Muita gente em São Paulo para acompanhar o jogo. Se fala em até 4.000 colombianos, o que na teoria vai deixar muita gente para fora, porque o espaço normalmente que o Corinthians deixa é de 2.500, 2.800 para o visitante. Se vier tudo isso de colombiano, eu não sei o que vai acontecer, mas tem que aguardar. Mas as imagens, tem muito colombiano aqui em São Paulo. Impressionante, cara. Esse confronto decisivíssimo pro Corinthians contra o América de Cali. Vamos colocar na tela aí o provável Corinthians. Alguém chamou? Você chamou, Massa? Não. Vamos colocar na tela o provável time do Corinthians que encara o América de Cali. É isso aí, Vessa? Hugo Souza, Mateuzinho ou Léo Maná? Por que essa dúvida? Porque o Mateuzinho vem na sequência de jogos muito grande. Então o Angileri descansou contra o Inter. A gente está colocando a possibilidade do Mateuzinho dar uma segurada nele também. Aí jogaria o Léo Maná, que não joga desde o jogo do Sport. Então é uma sequência grande aí que o Mateuzinho vem encarando. Talvez para dar uma respirada para ele. André Ramalho e Kaká. Acho que essa virou a dupla titular com a contusão do Gustavo Henrique, é isso? Virou. E o Félix está suspenso, né? Ele fez aquela bobagem lá contra o Racing. Mas acho que vamos combinar, né? Não, eu acho que ele também não jogaria. Só que aí o que acontece? Com o Gustavo machucado, você só tem um pra zaga agora lá no banco, né? Você só tem o João Pedro Tchoca mesmo, só tem um. Então o Corinthians vai com 3 zagueiros e vai jogar 2 desses 3. A gente acha, enfim, que repete aí a dupla. E Angileri na esquerda. Que tá voltando, né? Descansou contra o Inter e aí volta. É meio natural o retorno dele. Ranieri, Charles ou Carrilho, é a mesma coisa? Descansando? Mesma coisa, com essa possibilidade de descansar. Se ele for para o jogo, eu não duvido, inclusive, que ele possa ser um pouquinho aquele cara que ele foi no segundo tempo contra o Inter, né? Voltando às origens dele do Peru. Um cara que jogue um pouco mais pelo lado direito, muito mais como atacante do que como volante. Foi muito bem contra o Inter, acabou com o Bernabé lá no jogo. E aí talvez possa ser essa válvula de escape pelo lado direito ali. Aí o Maicon, que está ganhando, reconquistando espaço, né, com o Dorival? Sobretudo com o Dorival. E aí me lembro que o Arnaldo falou do Dorival gostar de volantes que tratam bem a bola e tal. E o Maicon ele ainda demanda um pouco de parte física tal. Desde que teve 2 lesões de cruzado, nunca mais conseguiu ter aquela intensidade dele, mas a bola no pé ele ainda joga de um lado, joga de outro, faz o time girar. Então há uma possibilidade dele jogar hoje titular. E aí, Coronado ou Breno Bidon? O Coronado ganhou pontos com o golaço, o belo gol que ele fez ali no final, entrou, ganhou ponta. Eu até, se ele não faz o gol, se ele não entra e faz o gol, eu colocaria Breno Bidon ou Coronado, né? Dando a possibilidade maior pro Breno Bidon. Como ele meteu o gol, a gente colocou ali a possibilidade do Coronado até ser titular, depois de vários jogos entrando aos pouquinhos, naquela coisa de busca de volta de ritmo. E o Bidon como opção, mas eu não vou descartar o Bidon porque ele também descansou contra o Inter, né? Nem entrou, tá bem descansado naquele posicionamento de meia, pouquinho de meia que o Arnaldo falou, que ele tentando fazer o que fez com o Nestor no São Paulo, por ser magrinho tudo, mas tem muita habilidade, então provavelmente um dos dois jogue ali nessa coisa da armação do time. Aí temos na frente Memphis Depay e Yuri Alberto, que é o ataque titular, mas pode ser Thales Magno e Hector Hernandes? Pode, porque em Novo Horizonte ele saca os dois exatamente para poder ter um pouco mais de intensidade, ter saúde, e colocou os 2 reservas. Então a gente está abrindo essa possibilidade, mas com a possibilidade maior de Yuri e Memphis normal. O Yuri tem boa recuperação de um jogo para outro, o Memphis me parece ser um caso, o Corinthians joga no sábado, é ruim jogar na terça? É ruim. Mas na hora que você tem depois do final de semana, fica bom, né? Aí você tem uma recuperação tranquila para Mirassol, apesar da viagem até Mirassol. Então, a terça você te atrapalha ter jogado no sábado, tá muito perto.
Só que o fato de jogar depois no outro sábado te tranquiliza e aí pode ser que eles joguem os 2 jogos também. Fel, noite de Comebol aí pra gente, hein? Jogão hoje, a vitória é tudo que interessa pra nós aí, pro nosso Coringão, Corinthians e América de Cali, Comebol Sul-Americana, fase de grupos, quarta rodada aí da Sul-Americana, Coringão que tá na terceira colocação, vamos trazer daqui a pouquinho aqui a classificação pra vocês. O jogo vai ser às 21h30, horário de Brasília, na Neoquímica Arena, pertinho aqui de casa, hein, fiel? E o SBT, ESPN e Disney Plus serão as plataformas aí que vão passar a partida. Tá aí a chamadinha aí do próprio Corinthians para a partida de hoje. Hoje é guerra, fiel. Hoje é guerra, a gente precisa muito dessa vitória. E os chorolados aí que zoaram Yuri Alberto. A cara do Zé Ruela levando 4 na cola. Postou aí resistência colorada. Tava 4-0 ali pro Flamengo. Um sacode que o Corinthians levou. Uma vergonha. Segundo tempo aí, 38 minutos. E um seguidor da conta ali, ó, Gilberto Oliveira, falou: ficam zoando. Próximo jogo ele mete 3 no Inter. E caramba, olha o que aconteceu aí. Tomou 4 do Flamengo, um jogo horrível do Corinthians. Dorival ainda não estava no comando. E aí, zoaram Yuri Alberto aí, ó. Os colorados foram zoar Yuri Alberto, a raiva que tem de Yuri Alberto, mesmo ele tendo vestido a camisa do Inter. E aí, ele foi lá e com muito amor, com muito carinho, meteu 3 aí no Internacional, e esse aqui foi profeta, hein? E Memphis Depay, hein, fiel? Memphis Depay, o que você está achando aí de Memphis Depay? A passagem dele com a camisa do Corinthians e também aqui no Brasil. Ó, e Memphis, desde a sua estreia pelo Coringão, o atacante é o jogador do Brasileirão que mais distribuiu assistências no país entre os clubes da Série A. Camisa 10 aí, o King das assistências, o rei das assistências, Memphis Depay. Até agora 38 jogos pelo Brasileirão somente aqui, tá bom? 13 assistências em 38 jogos, 25 participações em gols e 12 gols, ou seja, 38 jogos, 13 assistências, 12 gols e totalizando em 38 jogos 25 participações em gols. Estava envolvido ali nos gols do Coringão, seja dando assistências ou fazendo gols. De 38 partidas, 25 jogos. É bastante coisa, né, Fel? A gente ainda acredita que Memphis Depay pode render mais, mas a gente percebe que muitas das vezes quando ele não marca gol ou até não dá assistência, mesmo assim ele é muito participativo e decisivo. E quando não marca gol, nas assistências principalmente, ele é bem garçom. E principalmente nesse jogo contra o Inter, era para ele bater o pênalti, marcar o nome dele ali na partida, deixar o dele, ter mais um número aí de gols. Assistência não, mas gols aqui entre as numerações aí do Campeonato Brasileiro, ele deixou o Yuri Alberto bater a importância do camisa 10 de uma liderança como essa no Coringão. O que você tá achando aí da escalação, da provável escalação do nosso Coringão para a partida de hoje? Se ainda não deixou nos comentários, deixa seu palpite aqui embaixo, que aqueles que acertarem, vamos trazer no vídeo de amanhã o nome de cada um destacado ali no final do vídeo, aqueles que acertaram o placar. Coringão que sem muita novidade, né, fiel? A zaga ali titular, Hugo Souza, graças a Deus aí, titular absoluto, voltando aí depois daquele tempo fora, né, de lesão, mostrando o quanto é importante para nós aí, pro nosso Coringão. André Ramalho aí eu torço muito que ele recupere o futebol, porque a gente viu que ele tem qualidade, que ele pode ser um jogador melhor do que ele vem sendo, na verdade ele tá horrível, mas nas últimas partidas até que deu uma melhorada, tomara que Dorival Júnior aí venha recuperar esse jogador aí. Ele era muito importante com 3 zagueiros ali, né, ele sendo aquele líbero ali, aquele pivô ali na zaga, não sei como diz, mas ele jogando muito bem daquela forma, né, entrando ali no meio de 2 zagueiros, e aí ele, Kaká, Félix Torres que praticamente decretou aí sua saída do Coringão, que já tá com possibilidade de ser negociado nesse meio de ano, e já tem até clube do Brasil interessado, é o Vasco, hein, mas o Corinthians pedindo 32 milhões, tá dificultando um pouco a saída, apesar que o Corinthians tá certo porque tem que recuperar pelo menos o investimento no jogador, que não foi barato. Jogador de seleção, por incrível que pareça. Mateuzinho, Angileri voltando, poupado na última partida, titular absoluto ali, apesar que Matheus Bidu foi muito bem. Martinez e Ranieri aí, titulares absoluto nessa volância, esses volantes aí do Dorival Júnior, junto com o Carrillo aí, um pouco mais solto no meio de campo, e mantendo ali à frente como foi contra o Inter, Ângel Romero, Memphis Depay
E Yuri Alberto ainda tem a possibilidade de Coronado entrar no lugar de Angel Romero, mas ainda acho que ele vai manter essa formação, Dorival Júnior. E a gente na expectativa aí do Corinthians fazer uma bela partida, porque só a vitória interessa, fiel. Se liga aqui, informações aqui, ó, da partida de hoje, e o Corinthians ali, ele ocupa a terceira posição, com apenas 4 pontos. Uma derrota na estreia, um empate e uma vitória na última rodada aí. A América de Cali está à frente, se a gente vencer, a gente ocupa ali a segunda colocação. Provavelmente o Huracan vence o Racing, que demonstrou ser uma equipe muito fraquinha, apesar de ainda aquele jogo ter dado um pouquinho de trabalho pouco. Coringão, que não fez uma boa partida, ó, perdeu as 3. Então o Huracan indo para 10, o Corinthians ali com 7 ficaria na segunda posição, podendo decidir na última rodada. Apesar que o saldo de gols aí do Huracan, ele é muito bom, ó, 6 e o Corinthians está com 0. Então, provavelmente vai ser bem difícil, mesmo o Corinthians vencendo, teria que torcer aqui por um empate, pelo menos do Huracan, para decidir na última rodada. A gente enfrenta o Huracan fora de casa na última rodada. Porque se eles vencem, vai para 10, Corinthians para 7 na última rodada, mesmo o Corinthians vencendo, empatando em pontos, ainda no saldo de gols, não conseguiria ultrapassar o Huracan e ficaria em segundo, tendo que brigar numa repescagem. Só o primeiro avança direto aí pro mata-mata da Sul-Americana. Então, partida de hoje crucial pro Coringão. Se você gostou do vídeo, se inscreva aí no canal, fiel. Canal novo, a gente vai postar vídeo aqui todo dia do Coringão, mais ou menos nesse estilo, esses programas aí que a gente vai escolher para trazer aqui para vocês, programas esportivos. Se inscreva, fortalece com aquele like que ajuda a gente demais, compartilhe aí com seus amigos, com a sua família. Eu sou o Luan, até o próximo vídeo, valeu!